Olá, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora o destaque é para a previsão do tempo, para o clima, né, mais precisamente, para as áreas de cana-de-açúcar. E para isso a gente conversa então agora com o Fábio Marim, que é coordenador do Sistema Tempo Campo, que está todos os meses aqui com a gente atualizando essas importantes informações. Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, Jonas. Boa tarde. Boa tarde. Fábio, ouvi algumas informações do setor de que esse tempo mais seco, né, das últimas semanas tem beneficiado os trabalhos de colheita, é claro, né? E também benefícios em relação ao ATR, né? E queria que você atualizasse as informações para a gente que vocês aí do Sistema Tempo Campo têm em relação às últimas semanas, por favor. É isso mesmo, Jonas. Você pegou bem aí vamos dizer, a realidade desse período aqui do setor, né? Então, praticamente todo o Centro-Sul bastante seco desde o mês de julho. Tivemos uma chuva importante aí há uns 15 dias atrás, assim, que foi importante porque foi no mês de agosto, isso não é comum, mas ela não foi capaz de reverter o quadro de seca, né? E a seca, apesar de ela trazer uma preocupação para a safra que vai ser colhida no ano que vem, para a safra que está sendo colhida agora, ela é importante porque ela ajuda bastante, como você frisou, a aumentar o ATR, a concentração de sacarose no colmo, né? E também facilita muito o corte e transporte. Então, os trabalhos de campo funcionam com uma eficiência muito grande. A colheita, ela avança rapidamente nesse período e tem sido assim desde meados de julho. Entendi. E de alguma forma a gente tinha preocupações no início da temporada, né? Com a qualidade e agora, diante desse período mais seco, a gente tem as canas concentrando um maior volume de ATR. Como é que você tem ouvido aí essas informações das usinas e dos produtores independentes? A gente abriu a safra com uma certa dificuldade em termos de ATR, por conta de um certo atraso fisiológico na cana, né? O ano passado foi bastante desafiador em termos de crescimento, de desenvolvimento desses canaviais. Então, o início de safra não foi muito bom, mas esse ano aqui não tem nada diferente do que acontece todo ano. Os meses de agosto e a primeira quinzena de setembro são muito boas em termos de ATR, porque é exatamente o período mais seco do ano. A cana, nesse período, tem a maturação muito favorecida. E quando a gente fala em ATR, a gente fala, como eu já mencionei, em concentração de sacarose dentro do colmo, okay? Que é, na verdade, a qualidade industrial dessa cana. E fica muito boa nessa época. Então, ela não é tão boa no começo de safra. No final de safra, a gente também começa a perder, porque a cana começa a ter um estresse muito significativo. Então, ela começa a consumir uma parte desse açúcar para se manter vivo. Então, agora nós estamos exatamente na fase de pico de concentração do ATR e as usinas estão podendo aproveitar isso por conta do tempo seco, estão podendo colher essas canas aí com bom rendimento. Perfeito. Melhores expectativas aí então para o setor produtivo, porque a gente teve ano passado uma safra bastante complicada, né? E agora um cenário um pouquinho mais positivo em relação a, pelo menos, aos níveis de produtividade. Quando a gente olha a safra anterior em relação até o momento que a gente tem da temporada 2022-23 no centro-sul do Brasil, a gente já consegue, Fábio, dar fazer de alguma forma, um comparativo em relação à produção, em relação aos níveis de produtividade, porque em relação ao clima isso é mais nítido, né? A gente tem realmente uma condição climática melhor para essa nova temporada, né? A gente precisa lembrar que o ano passado tivemos uma seca histórica e 3 geadas, né? Então foi um ano assim realmente desastroso para a cana-de-açúcar, né? Esse ano, ele não é um ano dos melhores, é importante que a gente diga isso, mas comparado com o ano passado, ele está bem melhor. O que a gente estima, na média do Centro-Sul, lembrando que dentro do Centro-Sul tem regiões ainda que não estão bem, sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, Pontal do Paranapanema aqui em São Paulo, essas regiões não estão indo bem esse ano,
mas todo o restante está indo bem melhor. Na média ponderada, o Tempo Campo estima que a gente tenha um ganho apenas pelo fator climático de 7%. E esse ganho pode variar de 3% a 9%, dependendo da região. Com exceção dessas regiões que eu mencionei agora, que tem perda em relação ao ano passado, em todas as demais a gente tem algum tipo de ganho. Na média, como eu disse, nós estamos em 7% apenas por causa do clima. Okay? Que isso também é um serviço que o Tempo Campo possibilita aí ao setor, né, de separar o que é clima do que é manejo. Então, permite ao produtor avaliar o quanto que é o efeito da tecnologia que ele está empregando, da melhoria que ele está fazendo em termos de manejo e quanto que é clima naquela safra. Nesse ano, portanto, o número mágico aí é 7% de ganho em relação ao ano passado. Perfeito, Fábio. Bom, vamos falar então em relação às atualizações dos mapas de vocês, o que a gente tem então à frente, né? Porque estamos aí caminhando, imagino que já para a finalização dos trabalhos de colheita e moagem da safra 2022-23. E as atenções, é claro, se voltam para o próximo ano, para a safra 2023-24, que se inicia em abril do ano que vem. O que você consegue já, de alguma forma, atualizar para a gente? Esse tempo seco de agora beneficiando a colheita da safra atual, de alguma forma ainda impacta as lavouras lá da frente ou ainda é muito cedo? É um pouco cedo, Jonathan. Não é fácil fazer uma previsão nesse momento. O que a gente pode falar? A gente não teve geada nesse ano. Então, os canaviais que foram cortados no início da safra, a partir de abril principalmente, eles não sofreram, ok? Temos aqui um outono e inverno seco, então eles também não se desenvolveram mais do que a média, ok? Mas a partir do final de setembro, outubro e novembro é que essa história começa de fato a ser contada. Até agora, a gente ainda tem potencial para desenvolver uma boa safra em 2023. O Tempo Campo consegue fazer o tombo da safra, que a gente chama, né? A virada de 22 para 23 no mês de dezembro. Okay? Aí a gente consegue trazer para o nosso internauta uma visão um pouco mais precisa do que vai ser 2023. O que a gente pode falar até agora? Não tem sinais de que deve ser um ano ruim. Desde, obviamente, que as chuvas cheguem no período que a gente está esperando. Por quê? O que eu posso dizer a partir disso? A gente não teve as geadas que nós tivemos no ano passado e que a gente já sabia que tomaria uma parte do desenvolvimento dos canaviais que foram colhidos nesse ano. O canavial que estava rebrotando morreu e precisou renascer depois da geada. Isso causa um atraso e isso afetou o nosso início de safra, principalmente. Perfeito. É importante, né, Fábio, a gente ir acompanhando, então, né, todos os desdobramentos dos próximos meses. A gente que está aí acompanhando também, né, os passos do fenômeno climático Laninha, né, que impacta bastante, né, as lavouras. Então, é claro que a gente seguirá atento a todas as informações, e é importante isso, né, Fábio? Sempre em relação ao clima, né, a gente ir acompanhando e certamente ao longo dos próximos meses voltaremos a nos falar aí para atualizar as informações para os nossos internautas. Legal. A gente vai estar à disposição, viu, Jonas? Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Fábio. Bom, falamos aí então com o Fábio Marim, coordenador do Sistema Tempo Campo, a gente trazendo as atualizações em relação ao clima para as lavouras de cana-de-açúcar aqui do centro-sul do Brasil. A gente que tem agora um período mais seco, né? De alguma forma tendo benefício para a colheita, para os trabalhos de colheita na principal região produtora do Brasil e também para elevação dos níveis de ATR, que é muito importante também. Apesar disso, a gente já começa a olhar, né, com maior atenção essas informações climáticas, né, desse finalzinho de segundo semestre, já para a temporada 2023-24, que começa lá em abril do ano que vem só, mas já que de alguma forma demanda atenção por parte dos produtores de cana, porque a gente sempre tem essa condição climática impactando bastante os canaviais, e a gente lembra, né, na safra 2021-22, que foi a safra passada, né,
que terminou em março deste ano. Foi uma safra impactada por geadas, por seca e também pelos incêndios, né? Então é muito importante quando a gente olha em termos de cana-de-açúcar a situação climática para que os produtores tenham um bom posicionamento aí até para, de alguma forma, né, a tomada de decisão e as fixações em relação aos principais produtos, o açúcar e o etanol, quando a gente fala em termos de setor sucroenergético. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações de destaque do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar, 24 horas por dia. Daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo, você fica por aí. A gente se vê e não se esqueça. O Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado de você, produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.